E ainda falando sobre a vacina da Covid-19, o Supremo Tribunal Federal decidiu que seja estabelecida a obrigatoriedade da vacinação. Aqui no estúdio, eu recebo o advogado especialista em direito constitucional, Dr. Plínio Rocha. Dr. Plínio, obrigado pela sua presença aqui. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, João. Agradeço. Na prática, Dr. Plínio, o que representa essa decisão? As pessoas serão forçadas? Excelente pergunta, João. Muito boa noite ao senhor, boa noite a todos da TV Atalaia, toda a equipe técnica. Com a iniciação da vacinação, veio à tona uma decisão importante do Supremo do STF, emitida em dezembro de 2020, que diferenciou exatamente vacinação compulsória de vacinação forçada. Em qual sentido? Para o Supremo, o Estado ele não pode obrigar, não pode forçar a vacinação. Em qual sentido? Não pode, por exemplo, fazer uso da força, prender o indivíduo para que ele seja seja vacinado. Porém, é importante destacar o seguinte, que com base na ideia de vacinação compulsória, por mais que não haja essa obrigatoriedade, o cidadão que se recusar a submeter a vacinação, ele poderá sofrer uma série de restrições. Por exemplo, a aplicação de multa, limitação para a circulação e, no caso específico dos filhos, algum tipo de restrição em relação às matrículas. E ser, naturalmente, responsabilizado criminalmente também. Exatamente, existe essa possibilidade porque o que é que nós temos na prática? Um conflito entre um direito individual e um direito da coletividade em relação ao direito à saúde, ao bem-estar da coletividade. Na sua opinião, doutor Plínio, essa decisão do STF é constitucional? Naturalmente, cabe recursos? Pronto, como a decisão, Gilvan, ela foi proferida pela nossa Suprema Corte, não cabe recurso dessa decisão, mas é importante destacar que muitas decisões, nesse sentido, foram decisões liminares, ou seja, emitidas apenas por um ministro do Supremo. Isso não impede que o plenário do Supremo Tribunal Federal, em um momento posterior, venha reanalisar o caso. Porém, na prática, o que nós temos hoje é justamente isso, uma obrigatoriedade, uma determinação para a vacinação que é compulsória. O indivíduo ele pode haver uma recusa, porém, ele fica ciente que ele poderá ser sujeito a algumas restrições. Doutor Plínio, o senhor acredita que com essa decisão do STF estimula as pessoas a não tomarem a vacina? Pois bem, o STF, na verdade, em termos práticos, ele se deparou com essa situação porque, diante da situação atípica, não entra apenas na questão jurídica, mas também questão política, uma questão social, E aí, na verdade, tivemos aí várias críticas em relação à decisão do Supremo justamente nesse ponto, que essa abertura que o STF deu poderia representar na prática um desestímulo para que as pessoas fossem submetidas à vacinação. Porém, Gilvan, eu compreendo como especialista a decisão do STF porque, em uma outra análise, não seria também justo, não seria proporcional tamanha intervenção do Estado em uma liberdade individual da pessoa. Agora, o senhor poderia comentar sobre essa decisão do STF, dar mais alguns detalhes? Pois não. O que acontece? É importante destacar para o nosso público que, nessa decisão, o Supremo ele estabeleceu alguns requisitos. Por exemplo, a vacina ela tem que estar dentro do Plano Nacional de Imunização, que é justamente o que nós estamos aguardando, um Plano Nacional de Imunização mais detalhado por parte do Ministério da Saúde. Além disso, tem o quê? Tem a questão do registro da Anvisa e uma questão muito importante, Gilvan, é que o STF, ele, na verdade, permitiu entender o que os estados e municípios, por exemplo, irão editar leis específicas delimitando exatamente quais serão essas restrições. Por exemplo, no caso do estado de Sergipe, nós teremos a edição de uma lei estadual, aprovada pela Assembleia, sancionada pelo governador do estado, indicando especificamente no estado quais serão essas restrições. Então, é importante destacar isso porque como nós temos aí várias realidades no Brasil, várias realidades sanitárias e de saúde, o STF, seguindo essa lógica, ele permitiu que cada estado e cada município faça a edição da sua respectiva lei. Doutor Plínio, o senhor naturalmente acompanhou aí o problema de dois municípios, dois prefeitos que furaram a fila na vacinação. Na sua opinião, o que é que pode acontecer com esses prefeitos? Perfeito, Gilvan. O que acontece? Devido à condição de gestor, devido à condição política até mesmo, a depender da situação específica, Esse porque gestor... um é médico, né? Isso, exatamente. A depender da situação específica, esse gestor poderá ser responsabilizado, repito, a depender do caso concreto, não só na esfera criminal, mas também na esfera cível de uma eventual ação, por exemplo,
de improbidade administrativa ou qualquer outro tipo de sanção de natureza político-administrativa. Eu gostaria que o senhor falasse mais um pouco sobre essa decisão do STF. Pois bem, eu vou aproveitar essa sua pergunta, que é muito importante, para afirmar que, além dessa decisão, recentemente, depois dessa decisão, o Supremo, não é, em atendimento a uma demanda, a uma ação ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, não é, entendeu também o seguinte, que se porventura a União não apresentar um plano nacional de imunização, ou esse plano nacional ele for o quê? Foi insuficiente, não é? Cada estado e cada município, dentro das suas atribuições, poderá o quê? Poderá adotar as respectivas providências. Além disso, se houver, porventura, uma demora injustificada na Anvisa, não é? Quanto à análise, quanto à liberação da vacina, não é? E se essa vacina tiver um registro, pelo menos internacional, de uma agência internacional sanitária, essa vacina, em determinadas condições, ela poderá ser aplicada. E qual a orientação para os prefeitos, doutor Plínio? Pronto. A nossa orientação do ponto de vista constitucional não é justamente o que? Buscar um equilíbrio entre a manutenção da saúde coletiva, não é? E também o respeito às liberdades individuais. O que não pode, Givan, na minha opinião, é justamente o que? É uma decisão pessoal, de uma forma geral, ela o que? Sobrepor ao direito da coletividade, a retomada da normalidade e de uma vida, o que? De um bem-estar social. A União pode ser acionada nesse caso aí? Pode, exatamente, porque cada ente federado, cada esfera, não é, do Estado, União, estados e municípios, cada um, principalmente na área da saúde, tem atribuições respectivas. Então, o trabalho da União seria o quê? Um trabalho mais de coordenação dessa política nacional. Então, devido a essa particularidade da União, a esse papel da União, a União poderá sim ser demandada em eventuais ações judiciais, por exemplo. O senhor não é médico, mas o senhor acha que as pessoas devem se vacinar? Eu acho que sim. Já estou aqui na expectativa, na verdade. Tá bom, doutor Plínio, eu conversei com o advogado especialista em Direito Constitucional, doutor Plínio Rocha, a quem agradecemos aqui a presença em nossos estúdios aqui no Jornal do Estado. Agradeço imensamente e estamos à disposição. Tá bom, doutor Plínio. Um grande abraço para o senhor. Um abraço.